da internet. Alô? Vai fechar a porta? Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Então, vamos nos acalmando mentalmente, procurando, assim, nos harmonizar com esse ambiente do centro, que é um lugar já preparado pelos amigos espirituais, zeladores por nós, né? Vamos, então, com esse pensamento em Jesus, nosso amigo maior, que coordena todas as coisas, o governador do planeta. Vamos junto com ele, nessa união, nesse amor, nessa corrente maravilhosa de luz e de paz, procurando ficar atentos aos ensinamentos desta tarde. Vamos nos desligando um pouquinho das nossas atenções da nossa manhã, das nossas preocupações, para nos sintonizar com o mais alto e recebermos aquilo que viemos buscar, que é um momento de tranquilidade, um momento de refazimento, um momento de paz. E assim, vamos então, unidos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, fazer o Pai Nosso que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, procurando nos elevar ainda mais com Deus nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim, vamos dar início à nossa reunião dessa tarde, dando graças a Deus, e o nosso amigo Roberto, que vai fazer a nossa palestra de hoje. Boa tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus. A lição de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho, está neste livro, Fonte Viva. Foi ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 28, ela é intitulada Alguma Coisa. Nessa lição aqui, Emmanuel vai buscar no capítulo 5, versículo 31 de Lucas, aquela passagem em que Jesus, após a cura do paralítico, ele vai caminhando e pelo caminho encontra com Levi. Levi era um cobrador de impostos. Então, passando Jesus por ele, Jesus pede que ele o siga. E Levi assim o faz. Segue o mestre. Seguindo o mestre, logo em seguida, Levi convida Jesus para um banquete em sua casa. E neste banquete, Levi leva consigo vários cobradores de impostos, que como ele, né? E leva consigo também outras pessoas, amigos. Então aquela multidão vai àquela recepção onde encontra-se Jesus como um convidado. Mas ali se encontravam também os fariseus e os doutores da lei. E os fariseus e os doutores da lei ficaram incomodados, porque acabam vendo que Jesus estava reunido com os cobradores de impostos. Então eles murmuraram: por que o mestre se reúne com os cobradores de impostos e com os pecadores? Então Jesus, ouvindo aquilo, ele menciona essa frase que Emmanuel começa
essa lição alguma coisa? Então Jesus diz: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para os justos, e sim para os pecadores. Olha que grande lição. Quer dizer, que aqueles que estavam são, sem nenhum problema, tudo bem, eles podem caminhar tranquilamente e seguros já na evolução. Mas Jesus disse que ele veio para os pecadores. Para quê? Para quê? Para a transformação de cada um. E Emmanuel, aproveitando essa lição do mestre, ele vai trabalhando alguma coisa mais para a gente. Então ele vai dizendo assim, Emmanuel, preciso aprender a... Quem sabe ler, não se esqueça de amparar quem ainda não se alfabetizou. Olha que interessante. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro, ensinando a ciência da frase correta. Quem desfruta do equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar ao doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça das almas endurecidas, beneficiando-os com vibrações e prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta e da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Então, Emmanuel estava nos exemplificando ali, de uma forma simples, que qualquer um de nós realmente pode fazer alguma coisa. Qualquer um de nós pode usar o talento que nós temos, e cada um de nós tem um talento. Cada um de nós nasceu com um talento. E em cada existência esses talentos podem ser alterados de acordo com a nossa necessidade, mas cada um de nós sabe fazer alguma coisa peculiar que o outro não tem condições de fazer. Uns são mais predestinados a ensinar, outros mais a trabalhar com coisas mais mecânicas, grosseiras, outros estão mais predestinados a trabalhar com mais tarefas domésticas, outros estão mais para dirigir empresas, outros estão para ser comandados. Então cada um de nós está predestinado a alguma coisa. Então ele diz aí, Emmanuel, que cada um de nós pode usar de alguma coisa nossa em auxílio do próximo. E esse auxílio, o que nós podemos entender que seria esse auxílio? Esse auxílio nada mais é do que a caridade. E a caridade, como é que nós podemos dividir essa caridade? Essa caridade nós podemos dividi-la em duas partes distintas, como nós podemos encontrar ali no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que fala das leis morais. Nós podemos dividir essa caridade naquela caridade material, e podemos dividir essa caridade
na caridade moral. Onde é que nós encontramos mais dificuldade de aplicar a caridade? Nós encontramos mais dificuldades em aplicar a caridade na caridade moral. Porque vejamos bem, a caridade material, ela é muito simples. Nós podemos arrecadar uma contribuição e simplesmente repassá-la para aqueles amigos mais necessitados, aqueles companheiros de jornada mais necessitados. Caridade material. Mas essa caridade material, ela acaba sendo muito humilhante. Por quê? Tanto para quem dá, tanto para quem recebe. Agora, a caridade moral, nós encontramos muito mais dificuldade para aplicá-la nessa existência, nesse mundo que nós consideramos ainda um mundo imperfeito, de provas e expiações. Por quê? Porque depende de nós usarmos a nossa capacidade interior, as nossas mãos, de nós mesmos, né? E nós podemos simplificar essa caridade, que significa benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, praticando toda essa benignidade com todo mundo, a bondade, a tolerância. E a indulgência, termos o cuidado com as imperfeições alheias dos nossos companheiros de jornada terrena, compreendendo essas imperfeições deles, tendo cuidado para não ferir, não magoarmos o amor próprio de ninguém. E o perdão, o mais difícil, né? É o perdão. O perdão, renunciarmos a julgar alguém, a condenarmos alguém, e sim aliviarmos, levarmos o consolo. E nós podemos ainda praticar essa caridade de tantas e tantas formas, usando o nosso pensamento através das preces, das orações em favor, das vibrações dos mais necessitados. Através da palavra, levando a consolação àqueles nossos irmãos que necessitam da nossa jornada. Aquelas pessoas que encontram dificuldades no caminho para caminhar. Aos idosos que às vezes estão desanimados no fim da jornada terrena. E as crianças. Já desde pequeno embutindo no coração dessas crianças a existência de Deus. Já falando para essas crianças desde pequeninas, que existe um Deus que tudo sabe e que nos governa. Já colocando nas crianças essa caridade desse pensamento, essa criança já vai crescendo com esse ensinamento e já vai percebendo no seu íntimo que ela não está caminhando sozinha, que tem alguém olhando por ela, que esse alguém pode não ser os pais, a família, mas que existe um Pai maior acima de tudo, que tudo vê e que tudo sabe. Então essa criança já vai crescendo fortalecida, ela já vai tomando um cuidado, ela já vai crescendo com aquele sentimento de que existe alguma coisa a mais. E muitas vezes as famílias se esquecem disso. Hoje, com essa evolução toda, com essa tecnologia, a gente vê as crianças direto no computador. E os pais, às vezes, dão uma passadinha só, parece que, está tudo bem, mas não está tudo bem, que as mensagens que às vezes vêm que nós não conseguimos filtrar, acabam deturpando a mentalidade dessa criança desde pequeninos. Desde pequeninos.
Então essa informação que nós podemos passar, já da existência de Deus, e que alguém está vendo tudo que nós fazemos, e que nós seremos julgados por tudo isso, essa criança já vai filtrando isso. Isso é uma grande caridade. Então nós percebemos que, além de tudo isso, fazer o bem é uma coisa muito interessante, que os mais beneficiados somos nós mesmos. Sempre, como diz a dona Matilde aqui, sempre. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo o bem, nós não estamos sozinhos. Existe uma equipe espiritual que está sempre nos acompanhando diariamente, o nosso anjo de guarda que está do nosso lado, e outros espíritos afins que estão sempre caminhando na nossa jornada terrena, que ficam contentes em ver que nós estamos perseverando no bem. Então, o que acontece? Eles passam a nos olhar mais de perto, a nos instruir mais de perto, a dar mais atenção para aquilo que nós estamos fazendo, e eles ficam contentes com isso, e cada vez que nós propomos a fazer o bem, mais nós vamos crescendo, porque cada vez mais nós temos gente em volta de nós, e isso cresce. Você pode ver, quando você se envolve com o bem, as coisas, uma coisa traz a outra modifica a outra, uma pessoa se promove uma coisa aqui, outro se junta ali, outro faz ali, e daqui a pouco nós vamos ver que aquilo movimentou muita coisa. E assim é com o plano espiritual. Quando nós movimentamos a nossa energia, canalizamos a nossa energia em favor de bem, muitos companheiros vêm e aproveitam esse momento para nos auxiliar, que auxiliares sempre estão nos auxiliando, nós é que não nos escutamos muitas vezes os conselhos dos espíritos protetores. Então, cada vez mais, por que isso? Porque eles precisam de nós para atuarmos aqui nesse plano. Porque poderíamos perguntar assim, mas por que os espíritos não atuam diretamente e fazem tudo o que tem que fazer? E qual teria o mérito de todos nós? Qual seria o mérito de todos nós? Se os espíritos fizessem tudo por nós, se nós não tivéssemos trabalho nenhum, e nós estamos aqui para o quê? Para o aprendizado, para a evolução. E isso só é possível nós estarmos uns com os outros, no auxílio mútuo, exercitando isso tudo. Então, com esse exemplo, nós estamos vendo que o que nós movimentamos? Movimentamos muita coisa durante o dia, fazemos muitas coisas, mas essa ajuda, esse movimento que está por trás, nós não conseguimos enxergar. Os espíritos estão de lá, eles estão vendo tudo, esse movimento, estão acompanhando tudo, mas nós não conseguimos, porque a nossa visão é limitada aqui à parte terrestre. E quando nós também partimos daqui, com essa boa vontade que nós temos em ajudar, todo esse amor, esse carinho, isso tudo nada se perde. Nós partimos daqui e levamos conosco tudo isso. E em mundos superiores, nós iremos dar continuidade. Só que de lá, talvez estaremos na posição contrária, né? Quem sabe amanhã não seremos nós, um desses espíritos, caminhamos para isso, esses espíritos auxiliando os outros que estão aqui encarnados. E poderá até ser um filho nosso, um neto, um outro parente, e como e vimos e voltamos nessa escala toda evolutiva, né? Poderemos estar nós mesmos auxiliando um ente querido. E para exemplificar isso, eu trouxe uma mensagem aqui que eu achei muito bonita, e ela praticamente sintetiza isso que eu acabei de expor agora para vocês, e ela é intitulada O Encontro de Madre Teresa de Calcutá com a Princesa Diana. Isso foi uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. A mentora espiritual foi a Joana de Ângeles. Então, o Divaldo, ele passa a mensagem, através da mentora Joana, da seguinte maneira. Certo dia, a princesa Diana vai procurar Madre Teresa de Calcutá, abrindo-lhe o coração,
falou-lhe das suas angústias, do vazio que sentia em seu íntimo, muito embora a sua fosse uma vida de glamour. E confessou-lhe o desejo de fazer parte de sua ordem religiosa. A madre comoveu-se ante o relato, cheio de ternura, e viu muita doçura e bondade na alma daquela mulher simples, porém muito rica e famosa. E com grande carinho buscou orientar-lhe. Disse que era uma princesa, e como tal, não poderia pertencer à sua ordem religiosa de extrema pobreza. Então a madre disse: Diana, você pode doar esse amor às crianças indefesas. Na sua posição, você pode auxiliar muitas delas que sofrem. A caridade pode ser exercida em qualquer lugar que nos encontremos. A princesa voltou para o palácio e daí em diante dedicou-se a visitar as crianças vítimas de AIDS, essa enfermidade tão cruel. E auxiliou com enorme carinho as crianças mutiladas de minas das guerras. Desde então, encontrou a alegria de ser útil, o prazer de servir. Madre Teresa tudo acompanhava. Pelos informes da TV, da imprensa, e entre aquelas duas mulheres, um elo de amor passaram a existir. O tempo correu. Alguns meses depois, a princesa amiga dos sofredores, a Rosa da Inglaterra, assim era como conhecida mundialmente, veio a desencarnar num acidente que chocou a todos. A madre, muito abalada, ao saber do fato, apressou-se a tomar as providências e a cancelar compromissos, a fim de comparecer ao funeral. Dias depois, algo alterou-se, os planos. Sua saúde muito estável levou-a à cama. Alguns dias se passaram e a Madre Teresa veio também a falecer. Joana de Ângeles nos contou então o sucessor dos acontecimentos do outro lado. Madre Teresa foi recebida numa festa de luz sobre carinhosa assistência. Assistência de Teresa de Lisieux, a Santa Teresinha do Menino Jesus, como é adorada na Igreja Católica. Permaneceu consciente do seu processo desencarnatório, na paz de consciência em que sua vida honrada lhe fizera merecer. Então, ela pergunta à religiosa que ele recebera, onde estava Diana? E Teresa de Lisieux lhe conta que a princesa, devido ao choque causado pelo acidente, estava dormindo, ainda em refazimento e recuperação. Madre Teresa de Calcutá vela pela princesa, faz-lhe companhia, ora pela sua harmonização. E no momento de despertar, quando Diana abre os olhos diante da vida espiritual e reconhece a grandeza do amor de Deus, eis que ela revê a madre. A religiosa, afetuosa e amiga, que com extremo amor lhe diz: agora, minha filha, você está pronta para ser aceita em minha ordem.
Iremos trabalhar juntas com a bênção do Senhor. Nós que sabemos como o mundo espiritual é fascinante, diz o Divaldo, imaginemos o júbilo deste encontro. Eu gostei de trazer isso aqui para mostrarmos para nós como é importante nós estarmos ligados ao bem. Como é importante. Quando nós estamos ligados ao bem, nós nos juntamos a pessoas de bem. Nos juntamos à equipe espiritual que promove e planeja o bem. E que mesmo que nós partimos e que nós não conseguimos concluir tudo aquilo que nós desejaríamos aqui na face da terra, porque muita coisa que nós desejaríamos fazer aqui, às vezes nós não podemos fazer, porque às vezes não depende da nossa vontade que aquilo se realize. Muitas vezes nós dependemos de terceiros, de um ou outro, que aquilo se concretize. E às vezes não é da vontade das pessoas, e às vezes em ajudar-nos a promover aquilo que estava na nossa vontade, que estava na nossa consciência. Mas como nós partimos com essa vontade arraigada no nosso coração, foi o que aconteceu com a Madre Teresa e o encontro de Diana. Agora você está pronta, porque ela soube suportar, soube passar por tudo aquilo. Ela nasceu num berço de ouro, praticamente, né? Novinha que se casou com o rei, tinha uma vida de glamour, mas não podia exercer o que estava no seu íntimo. Ela não podia fazer a caridade, porque dentro de um palácio está limitada ao quê? Aquilo, aquela sociedade que tem ali. Então, foi o que ela foi fazer. Exatamente. E foi o que ela foi fazer, procurar a madre. Colocou tudo aquilo para fora. E o pouco que ela pôde fazer ainda, o pouco ainda que ela poderia ter feito muito mais, se continuasse talvez na sua existência, ela mas encontrou preparo, já lá no plano espiritual, para continuar a sua jornada. E para terminarmos, Emmanuel nos termina a lição nos passando essa grande mensagem. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre as dificuldades maiores do que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. É assim a mensagem de hoje, em que nós podemos realmente fazer alguma coisa. Não existe lugar nenhum em que nós não podemos estar fazendo alguma coisa para alguém. Nós sempre encontraremos as oportunidades. Aonde quer que nós estejamos, nós sempre teremos a oportunidade de fazer alguma coisa e fazer muito mais ainda, porque nós temos capacidade para isso. Boa tarde a todos. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma observação? É um tema bonito, né? Emocionante, né? Esse relato. Eu teria muito mais coisa para falar, mas eu achei interessante trazer essa mensagem da Madre Teresa e com a Diana, porque ela é meio comovente, assim, mas ela traz no seu fundo uma mensagem importante para todos nós. Duas pessoas cativantes, né? É só para nós observarmos que onde quer que nós estejamos, não importa a posição social, não importa aquilo que obtivermos de bom, amealhando riqueza, não importa, ou na miséria, não importa. Em qualquer situação, nós sempre temos a oportunidade de servirmos.
A caridade, como o Roberto falou, não é? É aquele envolvimento que nós temos com o nosso semelhante, compreendendo a sua dor, procurando diminuí-la, procurando esclarecer. Tudo isso é caridade, não é? Tudo isso é caridade. O importante é que nós tenhamos esse intercâmbio fraterno com o nosso semelhante. Aí nós estaremos cumprindo com a nossa tarefa de amor ao próximo. E seremos mais felizes também por isso, né? Com certeza. É que, no caso, assim, às vezes a pessoa ainda não está preparada para aceitar, às vezes, alguma orientação que a gente dá, né? Mas, mesmo assim, a gente não deve, acho que, persistir, tentar fazer, no caso, fazer a cabeça da pessoa. A gente tenta orientar, né? Mas é o máximo que a gente pode fazer se a pessoa não quiser aceitar, né? Eu tenho passado. Exatamente. É o que você estava comentando e você mesmo acabou concluindo. Aquele momento, a pessoa, às vezes, ela não está acessível a receber aquela mensagem. Muitas pessoas, às vezes, participam de palestras, reuniões, aquelas coisas, mas, às vezes, não pega o ensinamento, não consegue pensar. Mas aquela sementinha que você plantou, que cada um planta, ela fica no coração da pessoa. E uma hora ela vai acabar germinando. Quando ela germinar, a pessoa vai acabar pensando, olha, Cristina falou aquilo, olha, fulano falou aquilo, olha, eu ouvi isso naquela palestra. Então ela vai buscar ali, porque tudo que a gente aprende não é perdido. Só que às vezes o que acontece? Nós não aproveitamos o ensinamento, mas vai ficar guardado. E quando precisa, nós vamos lá na gavetinha, puxamos, opa, estava aqui, isso eu já sabia, porque já é do seu conhecimento. Mas no momento, às vezes, eu não estava acessível para isso. Tem uma coisa, né, Roberto? A gente vê muitas pessoas já de idade avançada comentando, se eu soubesse, né? Gostaria de ter voltado atrás com o conhecimento que eu tenho agora, não teria agido de forma tão impensada, não teria cometido tantos erros, tanta loucura. Mas é o aprendizado nosso, né? A vida ensina. E como nós voltamos várias vezes, uma hora nós vamos ficar quites com a lei. Eu queria falar uma coisa sobre isso. Eu acho assim, quando a gente não pode fazer nada, né? Emmanuel que falou, ama em silêncio, incondicionalmente, né? É difícil, mas a gente vai fazendo esse exercício todo dia um pouquinho, né? Mesmo que seja difícil, a gente ama em silêncio, a gente orientou a pessoa não quis, paciência, então a gente entrega nas mãos de Deus e de Jesus, fala, ó, minha parte eu fiz, e fica vibrando luz, amor, envolvendo aquela criatura, a nossa parte está ali, né? Aí, como ele falou, uma horinha vai germinar, né? Só uma coisa interessante, desculpa voltar na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Então, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é o seguinte: será suficiente não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus e assegurar uma situação futura? E o que os espíritos respondem a Kardec? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Olha que interessante. Então, nós vamos ser julgados também, não só pelo bem que nós fizemos, né, um mérito nosso, mas também pelo bem que nós deixamos de fazer. Quantas coisas que a gente fez vista grossa e podia fazer alguma coisa, e a gente vai ser julgado, você, né, estava lá e não viu aquele... Exatamente, as indiferenças, passamos como indiferentes. É isso aí. Obrigada, então. Bom, agora então, nós vamos partir para o nosso momento de doação, né? A gente vai unir os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, vamos fazer as vibrações.
né? Vamos fazer as vibrações em prol de todos os necessitados. Vamos procurando, então, nos interiorizar novamente, depois dessa belíssima explanação, que sempre nos deixou mais forte, nosso espírito, nos deixou um pouquinho mais esclarecidos. E assim, unidos com Jesus, vamos de mão dadas, imaginando essa luz, esse amor por todo o planeta Terra, deixando um ambiente mais salutar, mais calmo, mais fraterno entre todas as pessoas do planeta Terra, todo o universo também. Que a harmonia se faça nos corações de todos os moradores deste planeta. Todas as famílias vamos vibrando por todos esses componentes destas famílias, vamos imaginando aquelas pessoas que estão precisando nesse momento de um amparo fraternal, de uma mão amiga. Vamos imaginando também, vamos chegando até eles com Jesus, abraçando fraternalmente a todos os trabalhadores do bem, que trabalham incansavelmente para que a paz se estabeleça. Vamos vibrando por todos os enfermos do corpo e da alma, que estão nos hospitais, ou nas suas casas, ou nas ruas, nos seus leitos de dor. Vibramos intensamente para que tudo vá se acalmando, que cada um possa aprender nesse momento o aprendizado necessário para se tornar pessoas mais fortes, mais iluminadas. Vamos vibrando também por todas as criancinhas, por todos os jovens, todos os velhinhos, todas as pessoas que estão necessitadas. Vamos abraçando mentalmente essas pessoas com muito amor e muita paz, tirando de dentro de nós o nosso melhor, porque todos nós temos muito amor para dar. É só experimentarmos e termos a coragem de pôr para fora essa luz, essa paz e esse amor. Vamos vibrando também por todos os governantes, para que eles possam ter decisões justas, decisões certas, para ajudar essa humanidade de aprendizado. Vamos vibrando também para os lugares que estão em guerra, por todos os lugares que estão em desavenças, para que haja paz nesses lugares. E assim, vamos chegando mais perto de nós, vamos emanando uma vibração positiva por algum parente, algum amigo que nós sabemos que está precisando, alguma pessoa necessitada que está na nossa mente. Vamos, com esse amor, abraçando fraternalmente essas pessoas. Os nossos queridos familiares e aqueles também que já desencarnaram, que estão no outro plano. Vamos emanando muita luz a todos. E a nós mesmos, pedindo que essa paz, essa força de Deus, nosso Pai, fique conosco por todo o tempo. E que nós possamos, assim, dividir essa nossa paz a quem quer que se aproxime de nós. E, terminando essas vibrações, dando graças a Deus e convidando a tia Cida para vir fazer a palestrinha dela. Graças a Deus, muito obrigada. Só um instantinho, por favor. Como daqui a 2 semanas nós vamos ter o nosso chá, o bingo, né? Então eu vou pedir à Sônia que passe a lista daqueles que assinaram, para que possam corresponder ao que assinaram, tá bom?